Olá, bom dia. Aqui é o professor Welber Cavalcante. Essa é uma aula de matemática para o nosso setor B, aula 31 e 32, para o primeiro ano, expressões de área de um triângulo. Os objetivos é trabalhar o cálculo de áreas das figuras planas envolvendo triângulos. Então, a primeira coisa nós vimos aqui na aula anterior. Se você não assistiu a aula 29 e 30, é importante que você volte no vídeo anterior e assista, tá na sua plataforma ou tá aqui no YouTube. O trapézio, nós vimos sobre a área do trapézio. Como que é o trapézio, professor? O trapézio é base maior mais base menor, vezes a altura dividido para 2. É assim que a gente faz a área dele. Por quê, professor? Porque nós sabemos que triângulos funcionam assim. O triângulo, você faz a base vezes a altura dividido para 2. E o trapézio, se você cortar ele aqui, ó, tá certo? Ó, se você cortar ele aqui na diagonal, menor para maior aqui, ó, você vai ter um triângulo com a base menor e outro triângulo com a base maior. E H é comum para os dois, então por isso que H está aqui em evidência. Outra figura que nós vimos também foi o losango, e o losango é diagonal maior mais diagonal menor, diagonal maior vezes diagonal menor, dividido para 2. Por quê? Tá vendo esse quadradinho aqui? Ou seja, se você fechasse ele todo aqui, ó, ficaria aqui e isso ficaria um retângulo. Então você tem que metade desse retângulo formado. E o retângulo é o quê? Base vezes altura. A base dele é a mesma diagonal grande, ó. A base é o mesmo tamanho. E a diagonal menor é a altura aqui, ó. Certo? Então você teria o quê? Base vezes altura. Só que como não é um retângulo, ou seja, está faltando esses triângulos aqui da lateral aqui, então a gente vai dividir por 2, porque é exatamente a metade, ó. Da parte verde é exatamente a metade dessa parte branca. Tá? Então é uma das figuras mais fáceis aí para a gente aprender. Aula 31 e 32, então, fala sobre expressões de áreas de um triângulo, conhecimentos geométricos. Na introdução aqui nós temos o seguinte, temos diversos tipos de área formadas aqui. O triângulo pode ser mais simples dos polígonos e pode ser utilizado como cálculo de área de todos os demais outros polígonos. Em função disso, é muito útil estudarmos diferentes maneiras de expressar a área do triângulo. Nós temos aqui aquilo que o professor falou para você, que é um trapézio. Aqui nós temos um losango. Aqui nós temos um pentágono, ou a ideia, né, do pentágono, certo? E aqui nós temos o hexágono. Pode ver que todos eles foram divididos e isso foi dividido em triângulos. As expressões da área de um triângulo. A área do triângulo é o quê? Base vezes altura sobre 2, certo? Ou metade da base vezes a altura, beleza? Em função das medidas dos lados, nós temos o quê? Nós temos o seno, ó. Tem alfa aqui, certo? Alfa, esse é o quê? Metade de A vezes B vezes o seno de alfa, certo? Metade de A vezes B vezes o seno de alfa. Então, sendo os dois lados de um triângulo e alfa a medida do ângulo formado por um lado deles, nós temos essa expressão aí. Já usamos ela algumas vezes anteriormente. A área de um triângulo equilátero. Triângulo equilátero, todos os lados são iguais, certo? E aqui o ângulo é 60 graus, ok? Então, no lugar desse seno aqui, ó, no lugar desse seno aqui, ó, A vezes B vai ficar o quê? L vezes L, certo? E no lugar desse ângulo aqui é 60 graus. Então, quanto que é o ângulo de 60 graus? O seno de 60. Isto. O seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Como você já tinha esse 2 aqui embaixo, então ficou raiz de 3 sobre 4. E fica 2 vezes 2 aqui embaixo. Tá? Ou seja, a área do triângulo equilátero é a mesma, a gente está usando a mesma ideia desse aqui. Só que aqui a gente tem L vezes L, ou seja, L ao quadrado, vezes raiz de 3 sobre 2. Só que você já tinha esse 2 aqui embaixo, ou seja, é meio aqui, é metade desse valor. Então ficou 2 vezes 2, fica 4 aqui embaixo. Então, para um triângulo equilátero, a gente utiliza L ao quadrado vezes raiz de 3 sobre 4, porque esse ângulo aqui é de 60 graus. A área de um triângulo retângulo é metade da base vezes a altura, certo? E sendo a altura H relativa à hipotenusa,
nós temos também que a área da medida da hipotenusa para a área é o quê? A vezes H, ou seja, a base também vezes a altura. Vamos às algumas áreas aqui. Cálculo em classe. Calcule a área dos triângulos a seguir. Então, o primeiro triângulo que nós temos aqui o lado é A e a altura dele é 4. Ó, o lado é A e a altura dele é 4. Então, ficou 7 vezes 4 dividido para 2. 7 vezes 4 é 28. 4 vezes 7 é 28. Dividido para 2, 14. Resposta, a área dessa figura é 14 unidades quadradas aí. A área da figura B. Aqui você tem 30 graus. Então, voltando aqui o conceito que o professor já mostrou para você, tá? Você tem um ângulo aqui no meio, tá? Esse ângulo aqui vai ficar o quê? Metade de A vezes B vezes o seno de alfa, certo? Vamos lá, ó. Metade de A, que é 6, vezes B, que é 5, seno de 30. Quanto que é seno de 30? Meio também. Então ficou metade de 6 vezes 5, metade, ou seja, 6 vezes 5 é 30. Metade disso é 15. Multiplicado pela metade, ou seja, metade da metade, vai dar 7,5. Então ficou 6 vezes 5, 30. Metade de 30, 15. Metade de 15, 7,5. Ok? Bem tranquilo essa questão aqui. Vamos para nossas questões C e D. Então nós temos aqui nossa questão C, A igual o quê? Observe que ele colocou que todos os lados são iguais. Quando ele faz esses dois risquinhos aqui, ó, significa que os lados são todos iguais. Se os lados são todos iguais, esse ângulo aqui é de quanto? Isso, já aprendemos. É de 60 graus, porque 60 mais 60 mais 60 dá 180, ok? Então, fazer o quê? L ao quadrado, 4 ao quadrado, ou seja, 4 vezes 4, ó, 4 vezes 4. A gente está usando a mesma proposta dessa daqui, ó. 5 vezes 6, tá vendo? 5 vezes 6, ali vai ser o quê? 4 vezes 4, e o ângulo de 60 graus. 60 graus é raiz de 3 sobre 2. Então, 4 vezes 4 dividido para 2 vezes o seno de 60, que é raiz de 3 sobre 2. Então, ficou 4 ao quadrado vezes raiz de 3 dividido para 4, que é o 2 vezes 2 aqui embaixo. Então, multiplicando esse aqui, ou seja, só cancelando esses dois 4 aqui, você vai ter 4 raiz de 3, que é a nossa resposta. Professor, eu posso simplificar? Pode. Você pode achar o valor de raiz de 3, que é aproximadamente 1,72, e multiplicar aí por 4. Letra D. 3 vezes 4, 3 vezes 4 sobre 2. Professor, por que eu usei 3 vezes 4? Porque aqui tem um ângulo reto, ó. Então aqui você tem a base e aqui você tem a altura dele, ok? É a mesma ideia desse daqui, só invertido, ele só foi invertido para cima. Então você vai fazer base vezes altura dividido para 2, ou seja, metade da base vezes a altura. Tá? Então ficou 4 vezes 3, ou 3 vezes 4, 12. Metade disso é 2. Então a resposta da área é 6. Não esqueça de fazer as tarefas de em casa, tarefa mínima e tarefa complementar. Tá bom? Das aulas 31 e 32. Obrigado e até a próxima aula.